quantas séries por exercício eu preciso fazer para ter o melhor resultado possível. É o que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui, tá? E digo mais, vou te mostrar como que você pode treinar menos e ter mais resultado. E não tô falando sobre low volume, tá? Então, para você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu vou até deixar rolando um videozinho de treino aqui enquanto a gente conversa, tá? Cara, quando eu comecei na academia, eu era aquela pessoa que eu saía fazendo, cara, todos os exercícios que tinha e não tinha resultado nenhum. Então, um dia de perna, fazia todos os exercícios de perna. Dia de peito, fazia todos de peito. Dia de ombro, fazia todos de ombro. E não tinha resultado. Até que eu comecei a entender ali que, cara, não só o quanto de treino eu faço, mas a qualidade desse treino vai influenciar diretamente ali no meu resultado. E aí foi quando eu comecei a entender algumas coisas. E é o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então, primeiro de tudo, você que está perdido, a gente não costuma contar quantas séries a gente faz por exercício, tá? A gente sempre conta quantas séries a gente estimula aquele grupamento muscular na semana como um todo. Rafa, como assim? O que isso significa? Calma que eu vou falar português, tá? Primeiro de tudo, eu vou fazer um supino. Eu vou fazer 2 séries ou eu vou fazer 3 séries? Ou 4, ou 2? Calma. A gente precisa pensar quantas séries eu preciso para estimular o meu peito ao longo de todos os treinos que eu fizer durante a semana. Ou seja, então, vamos supor que eu defini que, cara, o meu peito vai crescer se eu fizer 10 séries para ele na semana toda. Então, eu vou pegar essas 10 séries e dividir entre todos os exercícios de peito que eu estipulei para eu fazer. Então, vamos supor que eu estipulei para eu fazer, sei lá, um supino reto, um supino inclinado, um crucifixo e um crossover na pulley alto. Peguei esses 4 exercícios aqui, ao longo desses 4 exercícios eu preciso de 10 séries no total, tá? No total. Isso não significa que eu tenho que fazer esses 4 exercícios no mesmo dia também. Depois a gente entra nesse assunto, mas vamos lá. Então eu preciso de 10 séries aqui. Vou fazer 2, 4, 6, 8. Não, vou fazer 3 séries no supino inclinado. Aí eu vou fazer mais 3 séries no supino reto. Aqui eu já tenho 6 séries. Aí me falta 4. Então eu vou fazer 2 séries num crucifixo ali na máquina e 2 séries no crossover ali na polia alta. Então eu somei 10 séries ali para esse grupamento muscular com essa seleção de exercícios. Pô, fera demais, vou conseguir ali dar um bom estímulo para o meu peito, né? Só que aí entra naquele quesito. Vocês viram que em alguns eu coloquei 3 séries, em alguns eu coloquei 2 séries. Eu poderia ter colocado mais exercícios e ter feito uma série. Então, quantos, finalmente a resposta, né, da pergunta inicial do vídeo. Eu posso fazer de 1 até 3 séries, é um número bom por exercício ali. Por quê? Quando eu faço uma série, eu já consigo estimular bem a hipertrofia. Quando eu faço 2 séries, eu consigo estimular bem a hipertrofia, só que eu já começo a deixar aquele meu músculo ali cansado. Quando eu vou para a terceira série, às vezes a qualidade daquela série já não sai tão boa. E aí lembra do que eu falei lá no começo. O quanto de treino eu faço importa muito, mas a qualidade desse treino também importa. Então, a partir da 4ª série que eu fosse fazer ali, se eu tô treinando com uma qualidade legal, cara, putz, muito provavelmente, cara, não ia sair uma coisa bonita, entendeu? A qualidade técnica da execução já não ia se manter tão boa, o peso poderia cair muito, então passa a gente ter algumas coisas que não são tão interessantes assim, né? E para quem me segue aqui, sabe que eu gosto muito do que a gente chama de science-based, né? De treinamento baseado em ciência, né? Ou treinamento baseado em evidência científica. Só que, quando a gente fala de volume, a gente precisa discordar um pouquinho do que a ciência traz pra gente, sabia por quê? Olha só, a ciência ela traz pra gente uma divisão de volume onde você vai fazer um número determinado de séries de acordo com o nível de treino que você tem. E eu já vou falar quantas séries você faz ao longo da semana como um todo também, presta atenção. Ela vai trazer ali pra gente uma divisão entre iniciantes, intermediários e avançados. Só que essa definição que ela traz é meio falha, porque ela define que iniciantes são pessoas que acabaram de entrar na academia até 6 meses de treino. Intermediários são pessoas que têm 6 meses ou mais de treino até uns 3 anos a 5 anos. Depende do lugar que você pega ali, a referência. E avançados seriam pessoas que treinam há 3 anos ou mais, né? 5 anos ou mais. Essa faixa aí, mais ou menos. Só que entra naquele quesito. Cara, eu posso treinar há 5 anos e ser um completo iniciante, porque eu tive esses 5 anos aí, esses 3 anos aí, muito intermitentes, não treinei direito, não fiz uma boa progressão de carga, né?
enfim, só ia na academia, treinava ali a língua, blá 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 blá, blá e ia embora. Então, a gente questiona um pouco essa divisão ali, mas vou depois sintetizar o que eu tô falando aqui, vocês vão entender. Ele traz que iniciantes precisam fazer de 6 séries por semana até 10 séries. Intermediários precisam fazer 10 séries por semana para cima. É isso mesmo? Eu até anotei aqui, ó, de 10 a 15 séries por semana. E avançados precisariam fazer 15 séries por semana ou mais. E aí entra no ponto. Vai dar certo? Vai dar certo, cara. Tenho certeza que treinando dessa forma, com base nisso, você vai conseguir evoluir. Só que a questão é, você não é qualquer um, cara. Você tá aqui porque, porra, você quer um resultado diferenciado. Então, por mais que não pareça, cara, eu tenho uma boa experiência prática, não só com os meus treinos, mas com os dos meus alunos também. Cara, eu já treinei mais de 1.000 pessoas, tá? A gente já colocou pessoas que nunca tinham pisado na academia para poder subir num palco de fisiculturismo e pessoas que, cara, eram obesas para poder ver um abdômen trincado ali. Então, com base nisso, com base num quesito observacional, com uma boa quantidade de pessoas, eu observei que esse número de séries, quando você treina com uma boa qualidade, ele pode ser muito menor do que é essa recomendação. Por quê? E aí eu até desenvolvi uma teoria em cima disso, vou mostrar para vocês, calma lá. Mas por quê? Justamente porque quando eu consigo treinar com uma boa intensidade, ou seja, vou até mostrar aqui nesse vídeo que a gente está assistindo o que que é uma intensidade boa, cara, porque esse cara aqui se chama Jordan Peters. Ele é um cara que ele treina pesadíssimo, né? E você não precisa treinar com essa quantidade de peso que ele usa aqui. Mas o que você precisa fazer é chegar tão próximo da falha quanto ele chega aqui. Então, se você observar, ó, cara, ele faz força de verdade, entendeu? As últimas repetições que ele faz é tipo assim, cara, você se cagar de força e mal conseguir subir o peso, entendeu? Então, isso aqui é uma boa intensidade, é uma boa qualidade técnica de treino. Você vê que a amplitude dele é extremamente boa, a técnica de treino, né, o controle que ele tem do peso é extremamente bom, mesmo estando com bastante peso, e a proximidade da falha que ele chega é boa. Nessa série aqui foi até relativamente distante comparado ao que ele costuma fazer. Mas enfim, só para vocês entenderem. Então, ó, você vê que ele termina ali de fazer a série dele, ó, e pega o caderninho para poder anotar. O que que ele tá fazendo aqui? O primeiro dia que ele chegou na academia, ele não chegou com essa quantidade de peso. Ele chegou, cara, com um pouquinho peso. E ao longo do tempo, ele foi aumentando cada vez mais. O caderninho serve justamente porque, olha só onde meu mouse tá aqui, ó. Tá vendo que tem uma anilha pequenininha? Cara, ele tá anotando quantas repetições ele fez, quantos quilos ele usou ali em cada uma das séries, para que no próximo treino, no treino seguinte, ele consiga, cara, chegar lá e se superar, entendeu? Sempre se desafiando. Isso daqui é o que traz resultado pra gente, é o que a gente chama de sobrecarga progressiva, entendeu? Então, às vezes você vê um cara que treina com uma metodologia X, uma metodologia Y, se ele tem essa progressão de carga, né, essa sobrecarga progressiva, treinando próximo da falha, ele vai ter resultado, entendeu? Então, voltando, né? Na definição de iniciantes, intermediários e avançados, o iniciante, eu considero que ele vai conseguir ali ter um bom resultado, cara, treinando com a partir de 4 séries por semana, e não necessariamente 6, como a ciência traz pra gente. Por quê? Porque, cara, o iniciante, qualquer coisa que ele fizer, ele vai conseguir ter algum resultado, qualquer estímulo, porque ele estava parado, entendeu? Então o corpo dele vai gerar adaptação. A gente tem estudo mostrando que pessoas com encurtamentos severos, só delas fazerem alongamento, elas tiveram hipertrofia. Elas nem chegaram a treinar musculação. Então pra você ver, né? Tá, o intermediário, e aí o que que é o intermediário? Intermediário a gente vai considerar aquele cara que ele já conseguiu uma boa qualidade técnica de treino, ele já consegue se aproximar realmente da falha, sabe? De sentir que ele tá terminando uma série ali porque realmente não tem mais força quando ele vai levantar o peso, mas ele já não é aquela pessoa que, putz, tá sentindo queimar ali e solta o peso, entendeu? O intermediário, ele é aquele cara, aquela moça que tem uma boa qualidade técnica também, então já sabe fazer um bom agachamento, já sabe fazer um bom supino, já sabe fazer boas puxadas e remadas, tem a técnica de treino ali, tá? E, cara, você vê que ele já teve algum resultado. Eu considero essa definição de intermediário, tá? Ele vai conseguir ali resultados, cara, com 10 séries por semana pra cima, realmente, que nem a ciência fala pra gente. Só que, se ele treinar realmente com uma boa intensidade, fazendo progressão de carga certinho, chegando realmente próximo da falha, cara,
dificilmente ele vai chegar a usar 15 séries. Às vezes ele vai usar ali até menos do que isso. Às vezes, ainda mantendo aquelas, sei lá, não vou dizer 6, mas umas 8 séries, ele vai conseguir ali ter bons resultados, tá? E aí você vê que tem essa flutuação do número de séries, né? Eu falei que, cara, ele pode ter até um teto de 15 ali, mas com 8 ele já consegue resultado. E eu vou explicar como que você, até o final desse vídeo eu vou explicar como que você determina em qual faixa aqui dessa zona você tá? O avançado, a ciência lembra que ela traz pra gente ali 15 séries ou mais. Eu discordo completamente já, tá? Por quê? Quanto mais séries a gente faz, mais resultado para hipertrofia a gente tem, né? Mais a gente consegue ganhar músculo ou manter massa magra. Show de bola. Isso é um fato. Só que até certo ponto. Por quê? Chega um momento que se você aumenta o número de séries que você faz, além da capacidade que você tem de se recuperar dessas séries ali ao longo da semana, você começa a atrapalhar o seu resultado. Não é que é ineficiente, tá? Você vai conseguir resultados ainda. Só que eles não vão ser tão bons quanto eles poderiam ser, entendeu? Cara, você vai às vezes fazer muito esforço para ter pouco resultado. Então é que nem você pegar um balde e encher garrafa de água. Para você pegar um balde e encher garrafa de água, cara, você tem que ir ali, ó, colocar a água no lugar certo. Você vai usar um funil, você vai tentar ali de alguma forma, né, não desperdiçar essa água. Então, o avançado que ele faz séries infinitas ali, faz, cara, treina de qualquer jeito, não tá nem aí pra recuperação, não tá nem aí pra progressão de carga, é como se ele pegasse esse balde pra encher uma garrafinha, que tem um bico desse tamanho aqui assim, ele joga o balde todo em cima da garrafinha. Mal vai cair água dentro do buraco e vai jorrar água pro chão inteiro, assim, né? Ou seja, ele tá pegando todo o esforço dele e tá jogando ali sobre o treino. Só que não significa que só porque ele se esforçou ele vai conseguir resultado. Olha que legal, que analogia massa, né? Você quer uma analogia como essa, cara? Você tem no Hypertrophy Academy, tá? Plataforma de ensino ali minha e do Samuel Meller, onde a gente ensina sobre treino e dieta de uma forma assim, com uma qualidade absurda, tá? Realmente mostrando tudo com base em evidência, enfim. Inclusive lá que eu soltei uma aula só sobre volume de treino, falando tudo de forma muito mais detalhada do que aqui e mostrei a base ali da teoria do Bara-Volume, tá? A minha teoria sobre volume de treino. Isso aqui, cara, isso aqui vale ouro. Você pode bater o olho aqui e pode até entender. Só que quando você vê a explicação enquanto eu desenho esse gráfico aqui, putz, você nunca mais treina igual, tá? Inclusive, no primeiro link da descrição aqui, cara, menos de R$ 1 por dia no plano anual você consegue ali ter tudo sobre dieta e treino de uma forma que você mesmo consegue montar a sua dieta e o seu treino, tá? Então, cara, a gente tá fazendo uma parada absurda lá, tá? Mas enfim, voltando aqui, aí a gente volta naquele quesito. Tá, Rafa, então o avançado, quantas séries ele vai fazer ali para poder ter resultado? E aí entra na teoria que eu mostrei lá na aula sobre volume do Hypertrophy Academy. É uma incógnita. O avançado vai depender de muitos fatores pra gente ver ali. Cara, tem avançado que vai conseguir evoluir fazendo low volume. Por exemplo, quando a gente passou o treino do Pacho, ele tava fazendo, cara, para alguns grupamentos, 4, 5 séries na semana como um todo. E tem avançado que às vezes vai precisar de um volume colossal para poder ter alguma evolução. Tudo vai depender principalmente da qualidade de cada série que ele faz, do nível de intensidade que ele consegue chegar. Ou seja, a gente entra num ponto onde essas metodologias de treino que a gente vê no fisiculturismo, de volume super alto, de volume super baixo, moderado, com técnica de treino, sem técnica de treino, começam a influenciar muito, porque entra naquele ponto que nem eu falei, cara, a qualidade do treino vai demandar muito mais necessariamente do que o volume. O volume ele vai acontecer mais como uma consequência só, entendeu? Ele não prediz mais diretamente assim quanto de resultado o cara vai ter. E aí precisa ser adaptado e olhado individualmente, tá? Aí não vai. Aí realmente, cara, o cara que chegar pra você e falar que é um avançado vai evoluir fazendo tantas séries, ele tá louco, ele tá te iludindo, ou ele, sei lá, tá tentando te passar a perna de alguma forma. De qualquer forma, fica sintetizado aqui, como eu falei pra vocês. Iniciantes, a partir de 4 séries por semana até 10 no máximo. Intermediários, flutua muito, já começa a variar um pouco de acordo com a qualidade do treino da pessoa ali, do rapaz ou da moça, mas a gente pode dizer que entre 8 a mais ou menos ali umas 12, 15 séries por semana, e avançados se tornam uma incógnita. Geralmente vai ser cerca ali de 10 séries por semana para cima, só que isso pode variar. E aí entra naquele ponto.
Mas, Rafa, eu sou seu aluno, você me passou ali um volume de treino que está fora dessa zona. E aí entra na teoria do Bara-Volume. Se você assistiu a aula lá do H, você sabe muito bem disso daqui. Tudo vai depender do estímulo que a gente dá e das variáveis que a gente tem. Às vezes até mesmo questões logísticas. Então, sei lá, cara, você por algum motivo ali, você só tem 3 dias por semana para poder treinar, você já é um cara avançado, às vezes a gente vai ter que modificar muito a qualidade do seu treino e o volume vai ter que ser só uma consequência disso. Porque a gente não tem tanta disponibilidade para poder ter um volume altíssimo. Ou você é uma pessoa altamente responsiva e tem um volume mais baixo. Tem uma qualidade de treino muito boa, uma técnica muito boa, uma proximidade da falha muito boa e tem um volume mais baixo. Ou às vezes treina muito mal, tem uma proximidade da falha medíocre e precisa de um volume mais alto. Então, tudo depende muito de quem é você, de como você responde, de, poxa, se você está dormindo bem, se você está tendo uma boa hidratação, comendo legal, como está a disponibilidade de macronutrientes ali ao longo da sua rotina, e assim por diante. E aí eu prometi para você, né? Eu falei que eu ia mostrar como que você determina se você está dentro daquela zona de treino ali, que eu falei de 8 a 12 e tudo mais, aonde você... 8 a 12 séries, tá? Não é repetições, que a gente falou 8 a 12, a galera já pensa em repetições. Mas como saber se eu tô dentro da zona de treino ali, da zona de volume que vai dar o estímulo ideal para hipertrofia? Qualquer pessoa que falar que você tá fazendo um volume de treino ideal, ou foi algo um pouco, né, para poder deixar mais doce ali o discurso, eu mesmo posso fazer isso em algum ponto, tá? Mas, de certa forma, não tem como a gente afirmar isso. É uma coisa utópica. A gente nunca vai saber se nosso volume de treino tá ideal. Se eu aumentasse uma série ou se eu diminuísse uma série, será que eu ia ter mais resultado? Você nunca vai ter essa resposta 100% certa. Só quando você tiver uma base observacional muito grande, já conhecer muito bem o seu físico, já conhecer muito bem ali sinais de fadiga e assim por diante. Mas no geral, para você se manter dentro dessa zona, você vai fazer o seguinte: você vai estipular ali um volume de treino de acordo com o que eu falei no restante do vídeo, e você vai pensar no seguinte: cara, tô conseguindo me recuperar bem entre as séries. Tô conseguindo evoluir, ver uma resposta do meu físico a cada 4, 8 semanas ali. Eu tiro fotos e comparo lado a lado as fotos. Tô vendo que tá evoluindo, tô vendo que tá subindo peso e tudo mais nos treinos, mesmo chegando bem próximo da falha. Beleza, cara, mantém o que você tá fazendo assim, sem preocupação. Putz, fiz isso. Tá legal, recuperação tá boa. Tô até progredindo peso, mas não tô vendo resultado nenhum. Pode ser que você possa subir um pouquinho esse volume. E aí sobe ali cerca de 5, 10%, cara. Vai dar ali uma série por semana a mais. É detalhe, tá? É no detalhe que você faz isso. Ah, não, cara. Putz, ó, tô, cara, treinando, tô chegando no treino seguinte cheio de dor muscular ainda, entendeu? Não, sei lá, meu músculo tá muito dolorido, minha progressão de carga tá bagunçada, não tô conseguindo progredir carga, mesmo com um bom sono, uma boa alimentação, suplementando legal. Então, cara, pode ser que seu volume de treino esteja muito alto. E aí pode ser interessante você reduzir um pouquinho o volume de treino ali daquele grupamento muscular, cerca de 5, 10% de novo, né? E vai fazendo isso aos poucos, para que você consiga ter esse tato. Você nunca muda o volume de treino junto com um monte de outras coisas, entendeu? Se você mudar a quantidade do volume de treino que você faz e mudar junto os exercícios que você faz também, você vai sentir dor muscular. Isso é fato. Você não vai se recuperar legal para o próximo treino, porque seu corpo vai estar se adaptando àquele novo estímulo ainda. Vai demorar umas 2 semaninhas para você parar de sentir essa dor muscular. Então, assim, faz esses ajustes, você vai conseguir uma boa evolução já. Deixei aqui ao longo do vídeo, cara, e se você prestou atenção ao longo do vídeo, você sabe quantas séries você vai fazer por exercício, cerca de 1 a 3 séries ali. Você sabe quantas séries você vai fazer ao longo da semana para cada agrupamento muscular, né? E aí eu não vou resumir aqui, porque, cara, vocês viram o quanto que eu falei sobre isso. Se você quer fazer low volume, quer um vídeo específico sobre low volume, pede aí nos comentários, tá? Eu só vou fazer esse vídeo de low volume, cara, se tiver muito comentário pedindo, porque, puta, nossa, vai ser um assunto chato de entrar ali, tá? Mas que eu sei que vocês querem bastante, então vamos ver aí qual que é o X da questão. E não se esquece também de entrar no Hypertrophy Academy, que é a plataforma de treino e dieta que eu tenho em conjunto com o Samuel para te ensinar a montar o seu próprio treino e a sua própria dieta, cara. Lá, cara, a gente realmente detalha tudo com base em evidência, com uma didática absurda. Putz, eu literalmente desenvolvi uma teoria de volume e soltei lá a explicação dessa teoria de volume desde o momento que você pisa na academia até o momento que você vai, cara, avançando até se tornar um Mr. Olímpia, tá? Literalmente, literalmente mesmo. Então,
Eu desenhando e explicando esse gráfico aqui, você vai saber exatamente quantas séries por semana você faz ali, independente da sua situação hoje. Fechou? E a gente se vê no próximo vídeo. Deixa o like nesse vídeo aí, comenta se você quer o vídeo de low volume e a gente se vê na próxima.